Nos últimos 12 meses, eu interagi com mais de 2.000 líderes. Uma das coisas que mais me chama a atenção são os 3 desafios mais recorrentes que todos eles estão sempre falando no início das nossas reflexões. Hoje eu quero compartilhar não só esses 3 desafios, mas como que a gente faz para superá-los. Vem comigo na reflexão de hoje. Geralmente, quando eu vou começar o curso, são cursos de 2 dias, na maior parte das vezes, eu inicio pedindo para os gestores se dividirem em grupos de 5 a 6 pessoas e conversarem sobre quais são os seus 3 principais desafios. Então, eles reúnem, batem papo, trocam suas experiências e 20 minutos depois eles voltam para a plenária e trabalhamos então quais são os 3 principais desafios. E eu vou sempre anotando. Então, eu vou acabando criando estatisticamente aqueles desafios que mais são recorrentes, aqueles que mais se repetem. Então eu vou compartilhar com vocês aqui quais são os 3 mais presentes nos dias atuais, na vida de gestores, diretores e presidentes de empresas. O primeiro deles é complexidade. Como assim, Gilberto? Pois é, o nível de complexidade atual aumentou muito. O que é complexidade? Complexidade vem do latim, que significa plexus, que é tecer com, ou seja, tecer com outros, acontecer ao mesmo tempo. Então, complexidade significa muitas informações sendo processadas ao mesmo tempo. No mundo mais complexo, acontece que você não tem causa e efeito. Você tem possíveis causas em redes sistêmicas que geram efeitos. Então, não basta mais procurar apenas qual foi a causa do problema. A causa do problema tem muitas outras causas. Tem muitas redes de conexões para se chegar a esse problema. E isso, então, aumenta a complexidade que a gente tem para poder resolver as coisas. Em outras palavras, o mundo já não está mais tão linear, tão simplista. O mundo agora pede que a gente faça leituras de contextos profundas e abrangentes. Gilberto, como é que a gente aprende a lidar com complexidade? Temos que desenvolver um pensamento complexo. Eu diria, inclusive, que uma das maiores demandas que eu atendo hoje dos RHs para trabalhar com diretores e presidentes de empresas é desenvolver o pensamento complexo. Ou seja, ter a capacidade de analisar os contextos políticos, econômicos, sociais, ambientais, empresas que atuam em mais de 30, 40, 50, 80 países. Então, esse diretor, esse presidente precisa compreender, fazer leituras de contextos bastante amplas para poder saber agir de forma assertiva. Quanto maior for a complexidade do meu pensamento, mais simples serão as minhas decisões, mais simples serão os planos que eu vou criar, porque se eu consigo ler a complexidade, eu consigo navegar bem nesse oceano. O segundo maior desafio atual é a incerteza. Isso significa que o mundo já não está mais tão previsível, né? Você já deve ter notado isso, que não se fala mais em planejamento estratégico de 5 anos, de 3 anos, porque as coisas estão se transformando numa intensidade tão grande que a gente não pode se dar o luxo de esperar para pensar uma vez por ano sobre a direção que estamos seguindo com a nossa organização. Isso tem acontecido continuamente. E o fato das coisas estarem se ajustando continuamente faz com que a gente então esteja toda hora lendo o contexto e se ajustando, gerando uma incrível incerteza. Gilberto, mas como é que a gente vai lidar com essa falta de previsibilidade? Como que a gente resolve isso? É preciso desenvolver uma grande inteligência intrapessoal. Inteligência intrapessoal é uma das inteligências das 9 mapeadas pelo Dr. Howard Gardner, da Universidade de Harvard, onde ele mostrou que existem 9 centros de inteligências diferentes no nosso cérebro. Uma delas é a intrapessoal. É a capacidade da gente lidar bem com as nossas emoções, com as nossas questões, com as nossas ansiedades, com os nossos medos, ou seja, a capacidade que eu tenho de mergulhar dentro de mim e me fortalecer de dentro para fora, lidando bem com situações que eu não tenho nenhum controle. Então, na medida que tenho mais complexidade, mais incerteza, se me faltar preparo emocional, eu me torno ansioso, me torno preocupado, não vou dormir à noite, daqui a pouco minha alimentação começa a ficar alterada, minha saúde começa a ficar comprometida, posso gerar algum tipo de desenvolvimento de alguma doença mental. Então, se eu tenho preparo emocional para viver a incerteza e a complexidade, naturalmente eu consigo lidar com tudo isso de uma forma muito melhor. Então, ter uma grande, boa forma emocional. O que é boa forma emocional? É a capacidade que você tem, o preparo emocional que você tem para lidar com o mundo complexo e incerto. O terceiro maior desafio está na vulnerabilidade. Como assim, Gilberto? A vulnerabilidade significa o seguinte: nós não estamos preparados para tudo.
Como as coisas estão se ajustando muito rapidamente e a complexidade pressupõe muitas informações sendo conjugadas juntas e ao mesmo tempo, gera uma sensação de estar vulnerável. Por quê? Porque antigamente você fazia uma faculdade, você se preparava e falava, bom, estou pronto para o mercado. E agora não existe mais este pronto. Você tem algum preparo, só que o mercado é muito dinâmico, novas tecnologias estão surgindo, novas necessidades estão surgindo. Então hoje o conceito de lifelong learning, ou seja, continuar aprendendo a vida toda é muito importante, assim também como colaborar com outras pessoas. Uma vez que eu não sou detentor de todo o conhecimento e não sei lidar com todos os contextos, vou precisar me reunir e me conectar com pessoas que dominam o que eu não domino. E assumindo a minha vulnerabilidade, eu me torno mais aberto para poder aprender com outras pessoas e colaborar com elas para que a gente possa construir novas soluções. Então, a inteligência interpessoal, também mapeada pelo Dr. Howard Gardner, da Universidade de Harvard, ele nos mostra a importância de a gente aprender a se conectar com os outros, para aprender com essas pessoas, para co-criarmos soluções, cooperarmos com elas. E nesse ambiente de aprendizagem e colaboração, então juntos vamos fazer muito mais, assumindo as nossas vulnerabilidades, mas somando também as nossas capacidades. Então você é inteligente, eu sou inteligente, vamos somar as nossas inteligências para que a gente possa criar algo que eu sozinho não conseguiria, você sozinho também não. Então, lidar com a complexidade, preciso aumentar a complexidade do meu pensamento, ficar mais fácil para eu ler os contextos que eu estou vivendo, ao mesmo tempo em que eu preciso aprender a ficar confortável com a incerteza, em não saber o que vai acontecer. Aliás, a felicidade de uma pessoa é proporcional à quantidade de incerteza que ela é capaz de lidar de forma confortável. Quanto mais incerteza eu consigo lidar bem, naturalmente mais feliz eu sou. Quando começa a incerteza a ser eu lido mal, dispara ansiedade e medo e naturalmente não existe felicidade nesse tipo de ambiente. E ao mesmo tempo, assumindo a minha vulnerabilidade. Não à toa, a Brené Brown está fazendo o maior sucesso no mundo falando sobre vulnerabilidade para líderes. Ou seja, assumir a nossa vulnerabilidade significa uma dose de humildade. Eu não domino todas as coisas, não estou preparado para tudo, mas eu sei que posso encontrar outras pessoas e junto com elas construir coisas incríveis. Então esses são os 3 desafios e também as 3 soluções para que a gente possa lidar bem. Aqui na Norte a gente leva isso bastante a sério. Um dos nossos programas principais de liderança, a formação em liderança contemporânea, são 4 encontros de 2 dias e meio em uma EAD com mais de 70 aulas, tudo isso para ajudar os líderes a desenvolverem habilidades, capacidades para lidar bem com esses desafios. E também acontece na formação em gestão contemporânea, um programa de 9 meses para buscar desenvolver as capacidades para os gestores poderem lidar com esse cenário que estamos vivendo. E a tendência é aumentar cada vez mais a complexidade, aumentar cada vez mais a incerteza e aumentar cada vez mais o nosso estado de vulnerabilidade. Logo, só há um caminho, nos prepararmos cada vez mais para viver tudo isso. Um grande abraço, te espero aqui quarta-feira que vem. Até lá, tchau, tchau.